Paz do Senhor Jesus, queridos jovens, queridas jovens, devocional de hoje. Quando Deus diz não. Às vezes a gente ora, jejuma, ora com a fé gigante aos nossos olhos. E a resposta de Deus é um não. Às vezes acontece isso. Nós vemos Paulo orou 3 vezes para que Deus tirasse aquilo que afligia ele, o espinho na carne. E Deus não tirou. Mas Deus disse: a minha graça te basta. A minha graça te é suficiente, Paulo. Deus não tirou aquilo que afligia, mas deu a graça para suportar. O não de Deus jamais será rejeitação, mas será direção. Devocional de hoje será isso. 2 Coríntios, no seu capítulo 12, nos seus versos 8 e 9, vai falar sobre esse espinho na carne, vai estar falando sobre isso que nós vamos falar hoje, que diz versículo 8, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim o espinho na carne. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Palavras de Jesus. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Glória a Deus. Apóstolo Paulo, ele fala nesses versículos, nesse contexto, que algo estava afligindo ele, o espinho na carne. Como disse anteriormente, nós não sabemos exatamente o que era esse espinho, mas pode ser uma enfermidade, pode ser as perseguições que ele estava acontecendo com ele, poderia ser aflições, poderia ser uma aflição da alma, nós não sabemos exatamente. Mas o ponto central é que Paulo ele orou, Paulo ele clamou a Deus para que tirasse o espinho, e a resposta de Deus foi um não. Mas nós vemos que Jesus, Deus, ele dá a graça. Ele diz: a minha graça te basta, Paulo. A minha graça te sustenta. A minha graça te aperfeiçoa na sua fraqueza. Em meio à sua fraqueza, eu estou te sustentando. Paulo descobriu que jamais teria aprendido o que ele aprendeu com o não de Deus se Deus tivesse dito o sim, tivesse tirado o espinho na carne. Deus, ele dá o não, e nós futuramente, posteriormente, nós descobrimos o porquê desse não. E nós aprendemos algumas coisas dentro deste texto, dentro desse devocional, que o não de Deus não é castigo. O não de Deus não é castigo, é cuidado de Deus. É cuidado de Deus. Deus vê o que nós não vemos. Ele sabe o que pode nos afastar, Ele sabe o que pode inflamar o nosso ego, Ele sabe o que faz nós cairmos, e às vezes Ele diz o não para nos proteger, para cuidar de nós. Deus ele usa o não para nos ensinar a dependência em Deus. Deus lhe diz o não para aprendermos sobre dependermos dele, somente dele. Por meio deste não, para tirar o espinho da carne de Paulo, Paulo aprendeu que a graça de Deus é suficiente para tudo. Paulo aprendeu que é a graça de Deus que sustenta, que fortalece a ele. Quando Paulo vai estar dizendo no versículo 10, vamos ler aqui: por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Ele termina dizendo: porque quando eu estou fraco, forte eu estou. Porque ele entendeu que o não de Deus é sinal de direção, de cuidado, de amor. Porque a graça de Deus sustenta. Porque a graça de Deus cuida.
O não de Deus nunca vem sem propósito. O não de Deus nunca vem sem um plano do porquê o não. O não de Deus não é o fim, é o início de algo maior. É o início de algo melhor. Você entendeu? O não de Deus às vezes é melhor do que o sim que Ele poderia nos dar. O não de Deus não é o fim. E Paulo, ele entendeu isso. Paulo entendeu e começou a confiar em Deus. Deus, ele pode não ter atendido o pedido de Paulo, mas ele deu poder, maturidade, deu crescimento, deu substância. Às vezes Deus muda as circunstâncias porque Ele quer mudar você dentro dessa circunstância. Deus não dá o não, o sim, mas Ele dá o não para te mudar e transformar dentro deste não. Talvez Deus pode ter dito a você um não para algo que você queria muito, algo que você desejava muito, um sonho, um relacionamento, eu não sei, uma porta aberta, algo dentro disso, mas não duvide, esse não carrega amor, carrega cuidado, porque o Deus que diz não também é o Deus que sustenta, que consola, que conduz, que dá a direção. Então, quando a resposta for um não, descansa, somente descansa, porque como Deus disse para Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Diante desta aflição, desse espinho na carne, e Deus disse um não para Paulo. Mas Ele deu algo maior do que tirar o espinho. Ele deu a graça que sustenta e sustentou Paulo em meio à caminhada dele. E Paulo entendeu porque ele diz, porque quando eu estou fraco, forte eu estou. Porque ele entendeu que forte ele estava realmente na presença de Deus, com Deus. Então quando a resposta for um não, descansa. A graça dele continua sendo suficiente para nós. E enquanto o sim não vem, o amor dele nunca deixa de estar presente. Nós vemos que o não de Deus também não é ausência. Não é ausência. O silêncio de Deus também não é ausência. Nós vimos ontem no devocional. O silêncio de Deus também é resposta. E uma resposta positiva às vezes. Igualmente aqui, às vezes nós pensamos que o não de Deus é algo negativo, é algo que vai nos afligir porque é algo que nós queríamos o sim de Deus para algo que nós estávamos desejando. Mas Deus deu um não. E esse não, na maioria das vezes, é o melhor para nós. Porque, como eu disse, Deus ele vê além do que nós vemos. Deus ele sabe além do que nós sabemos. E com certeza esse não é um não bom, agradável, perfeito, porque foi a vontade de Deus. Então eu digo a você, quando a resposta de Deus for um não, descansa e saiba que a graça de Deus te basta, nos basta, porque quando nós estamos fracos, fortes, nós estamos em Deus. Aleluia! A graça de Deus nos sustenta. Então, quando o não de Deus vier, venhamos saber, entender, compreender que é um ensinamento de Deus, que é algo que Deus viu e vê e sabe que é o melhor para nós esse não. Então, que nós venhamos descansar no Senhor e saber que a graça de Deus cuida de nós. Sabemos que a graça de Deus nos sustenta. E que o não de Deus, com toda certeza, é melhor do que o sim, daquilo que nós queríamos que Ele tivesse dito sim. Porque a vontade de Deus é melhor, maior, do que tudo que nós possamos imaginar. Nós venhamos descansar nessa palavra. Nós venhamos descansar na graça de Deus e no não de Deus. Porque o não de Deus também é resposta. E a melhor resposta na maioria das vezes. Nós viemos descansar porque a graça de Deus nos basta.